a causa, teoricamente, o efeito deve desaparecer. Mas se você suprime a causa e o efeito continua, então é porque a causa não era aquela, evidentemente. Ou então, pelo menos a causa não tinha aquele peso que se anunciava no começo. Né? O antitabagismo não lhe falta para isso uma incansável e vociferante militância espalhada pela Europa e pelas Américas, composta de uma bem subsidiada elite ativista e uma massa idiota de verdadeiros crentes cada vez mais fanatizados. Tão fanatizados que nem mesmo o uso repetidamente comprovado de meios de propaganda fraudulentos, como as fotos forjadas que o nosso Ministério da Saúde estampou nos maços de cigarro, os leva a duvidar por um momento sequer da idoneidade da campanha. Por trás do que imaginam os crentes, o antitabagismo militante jamais teve por meta proteger a saúde de ninguém. Foi apenas um primeiro e bem-sucedido experimento de engenharia comportamental em escala planetária. Foi um balão de ensaio preparatório à implantação de controles cada vez mais drásticos, cada vez mais intrusivos, destinados a reduzir a população de todo o Ocidente a uma massa amorfa, incapaz de reagir a qualquer imposição, por mais arbitrária, lesiva e absurda, que venha da elite globalista autoconstituída em governo mundial. A escolha do tema foi especialmente ardilosa, visando a seduzir conservadores, evangélicos e moralistas em geral, desarmando-os preventivamente ante quaisquer campanhas subsequentes baseadas no mesmo modelo e usando a própria força deles para sufocar na espiral do silêncio as poucas vozes discordantes. Uma vez que você cedeu tudo à pretensa autoridade científica dos organismos internacionais em matéria de saúde, fica difícil reerguer a cabeça quando essa autoridade, em seguida, estende seus domínios para as áreas da alimentação, da educação escolar, da moral sexual, da vida familiar e assim por diante. A facilidade estonteante com que a elite revolucionária instrumentalizou os seus próprios adversários mais ardorosos aparece condensada simbolicamente num detalhe cômico ou tragicômico que denota a fragilidade estrutural da reação antiestatista. O uso do tabaco é rigorosamente proibido nas sedes das organizações libertarians que defendem a liberação da maconha. Isso aí há 20 anos. Cada vez que eu entro numa sede de uma organização conservadora, seja Heritage Foundation, e vejo na placa, né? Que é proibido fumar, diz smoking free space, né? Eu vejo, vocês já perderam a briga. Vocês já cederam nesse ponto, vocês vão ceder em tudo. Né? Só o que me espanta é que mesmo uma inteligência privilegiada como a de Walter Williams tenha levado tanto tempo para notar que o antitabagismo, usando do ardil das exigências progressivamente ampliadas, a famosa técnica da rã na panela, impôs muito mais do que a sua meta nominal de restringir o consumo de cigarros. Impôs junto com ela uma nova autoridade, um novo esquema de poder, um novo procedimento legislativo, um novo sistema de comandos que pode ser acionado a qualquer momento, com garantias quase infalíveis de obediência automática, para espalhar entre as massas as reações padronizadas que a elite global bem deseja. O triunfo da prepotência antitabagista não trouxe nem trará jamais os anunciados efeitos benéficos para a saúde da população. Mas depois dele, a humanidade ocidental já não será mais a mesma. A complacência ante o Estado intrusivo parece ter se arraigado de uma vez por toda no espírito das massas, pondo um fim à era da livre discussão e inaugurando a da passividade servil e do ódio à divergência. Então, quer dizer, foram esses três fatores. Depois nós poderíamos acrescentar aí um quarto. Né? Com, vamos dizer, a queda da União Soviética, a militância esquerdista no mundo inteiro ficou meio desorientada e sem bandeiras. E foi facílimo para esta elite globalista instrumentalizar essa militância toda, dando a ela então novas razões de luta, novos programas e enchendo de dinheiro. Então hoje você tem uma militância mundial que obedece a qualquer comando da elite globalista no instante mesmo em que acredita que está protestando contra ela. É o caso do Occupy Wall Street. Essa é toda vamos dizer, uma massa obamista, fanaticamente obamista, protestando contra os ricos. Quando você vai ver, o Obama foi o candidato mais subsidiado por Wall Street ao longo de toda a história americana. Então eles acreditam que estão protestando contra Wall Street, mas na verdade estão fortalecendo.
Isso é um fenômeno também mundial. Esse esquema, vamos dizer, de poder, ele é tão gigantesco e os canais de ação que ele tem são tão numerosos e tão variados que os ataques vêm diariamente de muitas fontes. É uma coisa que não para. Tá certo? Então, como é que a população vai poder se defender contra isso? Não, ela não pode nem, não digo entender, ela não pode saber o que está acontecendo. É? Porque saber ainda não é entender. Você pode receber as notícias e ficar ainda desorientado, mas o povo não sabe nem o suficiente para ficar desorientado, meu Deus do céu. Quando você vê, por exemplo, essas medidas administrativas, portarias ministeriais, etc., que modificam tudo da noite para o dia, implantam novos valores, como por exemplo, quando, né, na Inglaterra a Previdência Social decidiu dar uma assistência especial aos caras que praticam a poligamia, que tem 3 ou 4 mulheres. Né? Então fala, isso aí significa o seguinte, que ser muçulmano na Inglaterra é premiado pelo governo. Se você tem 4 mulheres, você recebe uma pensão 4 vezes maior do que a do cidadão comum. Então isso aí é um incentivo para que todo mundo entre para o Islã, evidente. Mesmo que você não acredite numa palavra daqui, fala, eu vou entrar, porque daí eu não só tenho 4 mulheres, mas tenho 4 pensões. Isso aí não foi discutido no parlamento, isso aí não foi sequer noticiado. Foi noticiado, assim, em sites da internet, tá certo? Em 2 ou 3 jornais publicaram, mas isso aí era para produzir um debate nacional, não saiu nada. Tá certo? Então isso quer dizer que a grande mídia, na medida da sua concentração, ela deixou de ser um instrumento de informação e passou a ser um instrumento da administração estatal indireta. Vocês têm que entender isso aí, minha gente. Quando você lê a Folha de São Paulo ou lê o Estadão, você não está recebendo informação, meu filho. Você está sendo adestrado para ter as reações e as condutas que a administração estatal deseja. É só para isto. Assim como se você vai numa escola, você não vai lá para aprender matemática, português, história, você vai sair de lá tão ignorante quanto entrou, mas você vai sair adestrado para ser o cidadãozinho bem comportado da nova ordem mundial. É só isso que você vai aprender. Então, ou seja, o cidadão já foi transformado, vamos dizer, num trouxa. Ele é estruturalmente um trouxa. É que nem as pessoas, vamos dizer, compram camisetas com anúncio. Quer dizer, você vai lá e paga para você trabalhar de graça para uma empresa que está anunciando através de você. Antigamente tinha um negócio chamado homem sanduíche, lembra? Aquele sujeito que saía com 2 placas, uma na frente e outra atrás. Beba Coca-Cola, coma no restaurante não sei o que. Agora, meu filho, a humanidade inteira, a juventude rebelde virou homem sanduíche e não percebe o que está fazendo. Quer dizer, eu prometi para mim, eu nunca vou usar uma camiseta dessa. Ou eu uso a camiseta que está em branco, ou eu uso a camiseta fazendo propaganda de alguma causa com a qual eu concordo. Então, quer dizer, se é para eu servir de homem sanduíche, então pelo menos seria homem sanduíche a favor de alguma coisa que eu concordo. Agora, os caras nem sabem que anúncio está escrito na camiseta deles. E quer dizer, amassam bilhões de jovens que pagam para serem instrumentos de propaganda e acham que são pessoas rebeldes e independentes. Você veja, o cara que inventou isso é um engenheiro comportamental finíssimo. Outra coisa, aqui, já estava havendo aquele problema de que o governo estava forçando todas as organizações de caridade a subsidiar aborto. E as organizações católicas disseram, não, nós não queremos, nós não vamos obedecer, etc, etc. Muito bem, não é só aborto, é esterilização também. Quer dizer, toda e qualquer organização de caridade nos Estados Unidos é obrigada a subsidiar a esterilização voluntária, claro, quer dizer, a mulher não quer mais ter mais filho, vai lá, amarra as trompas, corta, quer dizer, é claro que os cristãos são contra isso, mas eles serão obrigados a fazer. No Brasil, a mesma coisa, a nossa ministra aí, como é o nome da desgraçada? Até esqueci. Menicucci, Eleonor Menicucci. Ela diz que os médicos
da rede pública que não quiserem praticar aborto por objeção de consciência tem que ser substituído. Você vai perder emprego porque você não quer fazer aborto. Ou seja, eu me lembro que uns anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, a gente comentava que isso acontecia na China. Ele ficava, vamos dizer, abismado. Quer dizer, a ditadura chinesa impunha isso. Agora não é a ditadura chinesa, meu filho, são as democracias ocidentais. Só que na China, todo mundo sabe disso, por quê? Porque a coisa é feita por uma lei, né? Todo mundo conhece a lei, etc. Agora, no Brasil não, é uma medida administrativa que não é discutida, não passa pelo parlamento. Quer dizer, essa mulher tomou uma decisão que é ilegal, mas a decisão vai ser obedecida por quê? O parlamento não foi notificado, o parlamento não vai se meter. Você vê que nessa ordem executiva do Obama, o Congresso não é sequer mencionado. Assim como a semana passada eu comentei com o Leon Panetta, que agora o governo americano pode decretar uma guerra, buscando uma base legal nos organismos internacionais, sem precisar passar pelo Congresso. Então, é claro, qual é a diferença de democracia e ditadura? É só nominal. Não tem mais. Agora, outra coisa, né? Esta semana fizeram aí uma enquete entre 146 jornalistas, perguntando como era o acesso deles a informações oficiais. Eles disseram, simplesmente não tem acesso. Está tudo bloqueado. Ninguém nos diz coisa nenhuma. Você veja até que ponto o governo americano controla as fontes de informação. As filhinhas do Obama foram numa viagem de férias, com dinheiro público, levando 25 agentes do serviço secreto. Tudo em avião do governo, pago por dinheiro público, né? E levando mais umas 15 coleguinhas, um negócio assim, quer dizer, uma festa. Ninguém pôde fazer cobertura da viagem. Quer dizer, o povo que paga pela viagem desgraçada não pode saber onde elas foram, o que elas estão fazendo. Ou seja, o governo, é como o senhor Obama disse, eu posso gastar dinheiro público à vontade e ninguém tem nem que perguntar onde eu estou usando. E pior, os jornalistas são complacentes com isso, porque eles todos são obamistas. Então eles estão sendo humilhados pelo governo Obama, mas eles aceitam a humilhação. Porque se a gente for contar o que está se passando, vai prejudicar a imagem do Obama, não vai ficar bem, daí a direita vai tirar proveito. And when somebody says, like the person you just mentioned, who I'm not going to advertise for, that he's going to bring all these jobs back. Well, how exactly are you going to do that? What are you going to do? There's no answer to it. He just says, well, I'm going to negotiate a better deal. Well, how exactly are you going to negotiate that? What magic wand do you have? And usually the answer is he doesn't have an answer.